Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Quarta-feira bacana, né? E nós aqui, ó, juntinhos para mais uma edição do seu, do meu, do nosso Evangelizar Informa. Seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço aqui na TV Evangelizar. Você sabe, né? Para o Brasil todo, aqui de Curitiba, no meu Paraná, nós falamos na parabólica e também de sinal HD para mais de 3.300 cidades. E ainda no Facebook, onde a gente faz a transmissão e vai interagindo. Tá aqui na tela? Tá na tela, facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Tem um oficial? Pô, não sabia não. TV Evangelizar Oficial. Ó, pensando que tem umas falcatruas na TV Evangelizar assim? Os caras estão usando o nome da TV? Ô, louco, TV Evangelizar Oficial então, hein, Ricardão? Presta atenção na hora de falar. Tudo certo? Então vamos que vamos, gente. As manchetes que vai ser notícia no programa de hoje. Taca-lhe pau. Petrobras anuncia preço menor do combustível nas refinarias. Os prazos e os critérios para os novos programas sociais. As cidades que se anteciparam e já vacinam crianças contra a Covid. Nessa semana, 6 capitais começaram a vacinar as crianças de 3 anos ou mais contra a Covid. E a terceira reportagem da série Caridade. Desde o início do projeto, os voluntários já doaram cerca de 500 sacos de dormir. Um ato que não aquece somente quem recebe a doação, mas também o coração de quem pratica esse gesto de amor. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, 20 de julho, já está no ar. Já está no ar e nós vamos direto para a rua mostrar para vocês que Curitiba amanheceu daquele jeito, gente. Dá só uma olhada nessas imagens. Foram feitas ali por volta das 6h30, 7 horas da manhã. Olha que neblina bacana que estava no centrão da cidade. Esse registro é bem aqui pertinho da gente, no centro, Guadalupe. Mas, ó, desde lá Santa Felicidade, bairro das Mercês, passando pelo Bom Retiro, Centro Cívico, o centro da cidade, estava desse jeitinho aí. Repara na neblina? Temperatura estava agradável, permanece agradável ainda hoje, ainda agora, por volta dos 14 graus. E é o seguinte, a previsão para hoje é temperatura máxima de 23 graus. E essa previsão, agora sim, imagens ao vivo, tá, gente? Essa é a nossa câmera lá no alto que mostra que ainda no centro da cidade, não é? Ali é aquele prédio da Santa Casa, né, gente? Ou tô enganado, é a Santa Casa. Tá, ainda agora tá essa neblina bem forte aqui no centro de Curitiba. Que coisa, hein? E a semana inteira agora vai ser de temperatura um pouco mais alta, tá, gente? Com máxima prevista de 23, 24 graus e a mínima para a semana na marca ali dos 11 graus. Então vamos continuar falando do tempo, só que agora pro Brasilzão inteiro. Taca-lhe pau! Nesta quarta-feira, o destaque ainda continua sendo o tempo firme e seco na maior parte do Brasil, por enquanto sem grandes mudanças entre o interior do país. A massa de ar seco continua impedindo a formação de nuvens carregadas em todo o centro-oeste, áreas do interior do Nordeste e também no estado do Tocantins. A região de Palmas sem expectativa de chuva e com baixos índices de umidade relativa do ar. Por outro lado, os ventos que sopram do mar já aumentam a nebulosidade. Em áreas do Espírito Santo, Vale do Rio Doce, na cidade do Rio, áreas do leste e sul do estado de São Paulo. O amanhecer ainda pode começar com névoa ou nevoeiro na Grande São Paulo, mas que aos poucos se dissipa, dando lugar ao sol. Vai ser um dia com muita variação de nebulosidade e com temperaturas mais amenas. Ainda pode garoar na região do Vale do Ribeira, também no litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, mas na região de Curitiba o tempo já volta a ficar firme. Destaque para as temperaturas que voltam a subir de forma gradual em todo o estado do Rio Grande do Sul. A região de Porto Alegre sem chuva no decorrer da quarta-feira, mas muita nebulosidade ainda se forma entre o leste do Pernambuco até o sul da Bahia e tem previsão de chuva em vários momentos com moderada intensidade. O mar também fica agitado em todo o litoral do Nordeste. Já no norte do Brasil, calor e alta umidade provocando pancadas de chuva entre Manaus, Belém e também em Boa Vista. Não se descarta o risco de raios e trovoadas. A máxima chega aos 22 graus em Porto Alegre, máxima de 26 graus no Rio de Janeiro, calor de 35 graus em Cuiabá e em Manaus a máxima chega aos 32 graus. Secura, né, gente? Daqui a pouco nós vamos começar a pedir chuva. Não, também não é assim, né? Ontem choveu um pouquinho aqui em Curitiba, né? Ontem choveu de manhãzinha, no final da tarde, em alguns pontos da cidade. Mas vamos lá, vamos começando com o programa, com uma notícia. Essa sim eu gosto de dar assim, ó, todo dia se eu pudesse.
A Petrobras anunciou ontem a redução do preço dos combustíveis da refinaria para a distribuição para chegar até a gente. Isso é notícia boa que a gente está anunciando agora. Aliás, isso não acontecia, esses anúncios de diminuição do preço na refinaria, desde dezembro do ano passado. E olha, não foi pouco não. De acordo com informações da própria Petrobras, são 20 centavos que vão cair ali da refinaria para a distribuição. Mas, Ricardo, isso é 20 centavos lá para os caras, entre intermediário e para nós, que vamos encher o tanque lá, ó. Vamos encher o tanque agora no posto, né? Então, a previsão é de um custo menor em até 15 centavos. Aí depende do seu estado, depende da sua cidade, mas esse é o prognóstico aí que a Petrobras faz quanto a isso. Para vocês terem uma ideia, né? O preço médio do litro da gasolina hoje no Brasil está em R$ 4,06 na distribuição e vai cair para R$ 3,86. É uma redução de aproximadamente 5%, né, gente? É aquela coisa, é melhor ter esse tipo de anúncio do que ficar falando aqui que aumentou o preço da gasolina, né? Aqui em Curitiba, pelo menos, a gente encontra o litro da gasolina já nos postos a R$ 5,75. Tá bom, né? Tá bom. Ano eleitoral acontece cada coisa, né? Ah, que beleza, que beleza. Ah, falando em ano eleitoral, vamos para mais uma aqui também. Lembra que a gente está acompanhando de perto naquela tradição nossa de prestação de serviço para informar vocês que está naquela expectativa do Auxílio Brasil. Ricardo, eu sei que vem auxílio de 600 pila, né? Eu já sei também que o governo tem intenção de começar a pagar já no mês que vem, em agosto. Tá, mas e aí como é que fica o voucher para taxista? Como é que fica o voucher para caminhoneiro? A gente está acompanhando e vai informando. Sapeca! O Ministério da Cidadania estuda a possibilidade de alterar os prazos para pagamentos do Auxílio Brasil. Hoje, o benefício é pago nos 10 últimos dias de cada mês. A intenção é antecipar esse prazo e começar o calendário de pagamento na primeira quinzena. O governo tem como meta começar a pagar o Auxílio Brasil corrigido no próximo dia 9 de agosto. Essa correção vai fazer o benefício pular de R$ 400 para R$ 600 o valor mínimo. Essa data estipulada também serve como parâmetro para o pagamento de 2 novos programas sociais, um para taxistas e outro para caminhoneiros. Os caminhoneiros receberão um voucher de R$ 1.000 e os taxistas de R$ 200. Mais detalhes sobre esses programas ainda serão divulgados, com a regulamentação das regras já criadas. Todos esses benefícios foram criados a partir da aprovação de uma proposta de emenda constitucional chamada de Pacote de Bondades. Esse pacote é visto com ressalvas e foi chamado de eleitoreiro pela oposição. É que o Auxílio Brasil, maior, só será pago neste ano, em 5 parcelas. E este ano tem eleição. E aí o amigo caminhoneiro, o amigo taxista que está nos acompanhando já começa a falar, né? Ricardo, eu não estou sabendo de nada dessa história aí. Esse voucher, quando vai ser pago, como é que eu tenho que me inscrever? Bom, gente, gosto de frisar isso, né? Tudo ainda vai depender de uma regulamentação a ser anunciada pelo governo federal, o que ainda não foi feito. Mas, e tem sempre o mas, né? Algumas informações já estão surgindo por aí. Então, sapeca! O Ministério do Trabalho ainda prepara a publicação que irá regulamentar o pagamento de benefícios sociais aprovados para taxistas e caminhoneiros. Esse dinheiro extra foi aprovado pelo Congresso após projeto de emenda constitucional que criou o Pacote de Bondades. Já se sabe que o governo quer pagar R$ 1.000 mensais para taxistas e mais R$ 1.000 mensais para os caminhoneiros. Já se sabe também que o governo irá recorrer aos cadastros das prefeituras para saber dos taxistas legalizados. Segundo a Federação do Setor, são cerca de 600 mil taxistas trabalhando formalmente no Brasil. Já entre caminhoneiros, são 870 mil profissionais, de acordo com dados da Agência Nacional do Transporte. O Ministério do Trabalho não informou quando pretende dar mais detalhes sobre o pagamento dos benefícios, mas o governo já informou que pretende começar o pagamento destes e outros programas criados a partir de agosto. E aquele nosso compromisso, tá, gente? Nós, a partir do momento que formos comunicados de forma oficial, a gente repassa aqui para vocês todos esses detalhes que eu sei que interessa e muito para as pessoas aí em casa. Ó, o que você já pode fazer a partir de agora é o seguinte: levar a sua criança, filho, neto, de 3 a 5 anos para vacinar contra a Covid.
Ô, Ricardo, mas pera lá, o Ministério da Saúde ainda não definiu isso? A Anvisa já sim está recomendando, mas precisa da canetada do Ministério da Saúde. É que tem algumas capitais que já se anteciparam e, já estão lá acelerando esse tipo de campanha de vacinação. A Elu tá com a gente, tem os detalhes das informações? Bom dia, Elu. Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia também para você que está em casa acompanhando a TV Evangelizar. Atenção, papais, mamães e as avós que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a vacinação das crianças. Nessa semana, 6 capitais começaram a vacinar as crianças de 3 anos ou mais contra a Covid. As capitais são Fortaleza, São Luís, Belém, Boa Vista, Manaus e Salvador. O Rio de Janeiro continua a aplicar a vacina em crianças de 4 anos. A aplicação da vacina nas crianças de 3 anos deve começar na quarta-feira. Essa vacinação teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o uso da Coronavac para esse público. Antes dessa autorização, aqui no Brasil, só tinham vacinas autorizadas para as crianças de 5 anos ou mais com a vacina Pfizer. As outras capitais aguardam a orientação do Ministério da Saúde para liberar a vacinação. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou a respeito do posicionamento da Anvisa. E agora vamos falar sobre a vacinação contra o sarampo, também em crianças. O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. Os dados mostram que apenas 47% das crianças receberam o imunizante nesse ano. A meta vacinal é que 95% das crianças recebam essa vacina. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tripsiviral, que imuniza também contra a cachumba e a rubéola e faz parte do calendário vacinal. Esse imunizante é oferecido nas unidades de saúde de qualquer época do ano. A tripsiviral é geralmente aplicada em 2 doses. Uma quando a criança completa 1 ano de idade e a segunda com 15 meses. Uma das consequências da queda de vacinação é o avanço da doença. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que mais de 40 mil casos e 40 mortes são causadas pelo sarampo desde 2018, sendo mais da metade em crianças menores de 5 anos. Então está aí a importância de correr para o posto e vacinar os pequenos. Ricardo, eu volto com você no estúdio. Boa, Elu, obrigado pelas informações, obrigado por essa prestação de serviço. É aquela mamãe, papai, vovô, vovó. Lembre-se que lá atrás o Brasil já foi muito mais consciente nessas campanhas de vacinação. A minha geração foi toda vacinada pela mamãe e o papai, e eu fico me questionando por que a minha geração está falhando com os filhos de agora. Por favor, hein, gente, é de graça, salva a vida, vai lá, taca-lhe pau nessa história. Vamos pro intervalo? E na volta tem série especial sobre caridade e também vamos falar dos jovens de 16 e 17 anos que correram para tirar título de eleitor. É rapidinho, sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 38 minutos já. Como passa o tempo, minhas armas do purgatório. E é o seguinte, essa semana nós estamos com uma baita de uma série especial de reportagem, né? Estamos falando de caridade, gente. E agora nós vamos tratar de um tema muito bacana, muito interessante, principalmente no inverno. Eu sei que tá meio quente aqui em Curitiba, o inverno diferentão, mas a campanha de abrigo, a campanha de ajudar ao próximo não para, não. Inclusive com aquela tradicional distribuição de cobertores, alimentos para os moradores em situação de rua. Esse é o tema que nós vamos abordar, uma necessidade que tem em todas as médias e grandes cidades do Brasil. Vamos lá. Ser caridoso é muito mais do que ajudar somente de vez em quando. É um compromisso de amor diário. Foi com esse olhar que, em 2020, surgiu a ONG Itinerante Resistência. A Tatiane, que já participava de ações sociais, se sensibilizou com o cenário devastador trazido pela pandemia. A gente se sentiu na necessidade de estar indo para a linha de frente, mesmo
com todas as orientações, né, de ficar em casa, porque alguém precisava fazer alguma coisa, era uma população que estava abandonada, com fome, né, porque é uma população que vive de doações, depende, o comércio fechou, as pessoas pararam de circular na rua, então eles não sabiam o que estava acontecendo, né, foi uma cena bem apocalíptica. Então a gente começou a conversar com as pessoas mais próximas, com os projetos sociais, com as ONGs, né, que tinham pessoas que queriam atuar ainda na linha de frente, e montamos o itinerante, levando alimentação como foco principal. Mas o que começou com a necessidade de alimentar o próximo se transformou em algo muito maior. O frio de Curitiba trouxe à tona outra realidade, a dificuldade que as pessoas em situação de rua têm para se manterem aquecidas. Somente os cobertores não bastam. Por isso, a Tatiane procurou uma empresa especializada em produtos para montanhismo. Eles ficam na rua, né? Tem a questão da chuva, Curitiba é frio pra caramba, tem a umidade além, né, da chuva. Os cobertores de manhã, quando eles estão com o cobertor normal, ou uma umidade mesmo, o cobertor não seca. E a gente não tem quase sol em Curitiba, né? Para que eles pudessem colocar em algum local para secar. A gente fez assim, dentro do que eles precisavam e dentro da experiência do próprio Ed com as temperaturas, com as baixas temperaturas, né? Então foi um produto muito bacana, assim. Com um custo que não tem nem comparação, assim. 15 voluntários se revezam no trabalho de entregar o café da manhã e os sacos de dormir. A Marta é um deles. Usa o tempo livre para oferecer um pouco de conforto para quem tanto precisa. Oi, bom dia. Tudo bem? Aceita um café? Primeiro que os olhinhos brilham, né, quando eles vêm, porque é uma forma de proteger do frio, porque muitas vezes a gente chega de manhã, a pessoa nem com a cobertinha no chão tá, ela tá com papelão e dormindo na calçada, quer dizer, sem coberta, sem nada, né? Então é uma alegria para eles, né? E a gente sempre fala, agora vai dormir quentinho, vai poder dormir, né, mais confortável. Essa parceria que a gente fez com a Conquista também na produção desses sacos foi extremamente importante, porque tem um custo que assim é mais acessível pra gente, para conseguir oferecer o maior número de sacos possível, né? Um deles a gente perguntou, você dormiu quentinho? Ele, poxa, né? Então, realmente, protege, mesmo que fique direto no chão, a gente fala para eles colocarem um papelão para esquentar ainda mais, mas se não tiver nada, eles continuam quentinhos. O Samuel, que vive em situação de rua há 1 ano, não conseguiu conter a alegria ao saber que vai ficar mais aquecido nas noites geladas da capital. A gente que estamos em situação de rua, um ato desse aqui e o lanche no café da manhã, ele é muito importante, porque a gente mesmo no café da manhã é muito riscaço a gente ter. E esse tipo de doação aqui, um conforto desse aqui, ó, para nós é muito importante mesmo. Desde o início do projeto, os voluntários já doaram cerca de 500 sacos de dormir. Um ato que não aquece somente quem recebe a doação, mas também o coração de quem pratica esse gesto de amor. A gente sai transbordando tanto amor, porque a gente conversa com eles, a gente tem troca de olhar, e o quanto eles falam assim, Deus te abençoe, muito obrigada, vem, abraça. Assim, é muito gratificante, sabe? Porque é o nosso papel, a gente não pode só se indignar com essa situação e não fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que participar. E é assim que a caridade enche o coração de todos nós, seja com pequenos ou grandes gestos. O que importa é olhar com carinho para o próximo. Eu vejo que isso é uma responsabilidade nossa. Eu não coloco só como políticas públicas, eu falo que é uma responsabilidade como ser humano. Vocês não fazem ideia do quanto a gente aprende com eles. E quanto a gente fala que depois de cada ação a gente sai com o coração muito melhor, assim, com a alma muito melhor, querendo fazer muito mais. E todo mundo devia passar por essa experiência. A gente precisa muito de voluntários, muito, né, para poder fazer o revezamento, para poder fazer outras rotas, para poder ter gente na cozinha também. Então, assim, venham ser voluntários, porque é uma experiência única. Aproveitar esse momento, gente, e mandar um parabéns e um beijão para dona Fátima Duarte, lá de Fortaleza, que não deixa de acompanhar uma edição aqui do Evangelizar em Forma. Ela está dizendo que está comemorando hoje 42, que hoje vai ter a celebração dela de 42 anos de casamento. Ela e o maridão Juvenal Duarte e a dona Fátima Duarte de Fortaleza. Beijão para a senhora, dona Fátima. Deus abençoe a senhora e também seu Juvenal. Também está sempre acompanhando aqui o Evangelizar em Forma. Com a gente também a Cidinha Dias.
de Maringá, ela mesma aqui, ó. A Karina Freitas também tá com a gente. A Maria Celina tá falando de Divinolândia, estado de São Paulo. E também a do Carmo chegando aqui também. E já tá todo mundo batendo papo lá no Facebook, parabenizando a dona Fátima Duarte. Bacana, né, gente? Vamos pro Informa na Cidade? Um giro de notícias e informações pelo Brasil todo. Aqui, ó. Taca-lhe pau. Mais uma ação contra bancos. Agora foi um aposentado de 71 anos que ganhou uma indenização da Caixa Econômica Federal. Em 2020, ele recorreu ao gerente de uma agência de Santos para organizar a bagunça que estava uma fila. Mas o gerente chamou os seguranças e os seguranças empurraram o cliente que caiu no chão. O aposentado recorreu à justiça, que mandou a Caixa indenizar o cliente em R$10 mil. 4 baleias francas foram avistadas na praia de Imbituba, Santa Catarina. Detalhe, na companhia delas estavam mais 2 filhotes. Segundo ambientalistas, essas baleias tinham entre 15 e 18 metros de comprimento e procuram águas mais quentes nessa época do ano para reprodução. Estima-se que hoje existam apenas 550 baleias da espécie franca pelo mundo. Tá vendo essa granada da foto? Foi encontrada num monte de sucata por um reciclador de Sarandi, perto de Maringá, no Paraná. Ninguém soube dizer como isso foi parar lá. Segundo a polícia, trata-se de um modelo fabricado em 1950, nos Estados Unidos, e usado na Guerra da Coreia. E sem risco de explosão, tá? É só para colecionador mesmo. Olha o BO que aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um avião da Gol, que vinha de Porto Alegre, estava começando o procedimento de aterrissagem quando foi obrigado a se distanciar da pista de novo. É que na mesma pista havia um avião da Latam que estava começando a levantar voo para São José do Rio Preto. As companhias informaram que o procedimento de segurança, chamado de arremetida, foi adotado e isso é rotina. O caso vai ser investigado pela aeronáutica. Arremetida é aquela história, né? Você tá chegando na pista de voo, atenção senhores passageiros, vamos pousar, de repente, sobe. Rapaz, deve dar um frio na barriga do caboclo que tá lá dentro. Minha mão começa a suar só de imaginar essa cena. Deus me livre e guarde. Vamos pro intervalo? Vamos. E na volta nós vamos falar lá da piazada que tá tirando o título de eleitor. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 52 minutos. Estava dando uma olhadinha nos recadinhos aqui do Facebook, já a gente conversa. Vamos antes tratar aqui de informação importante vindo lá do Tribunal Superior Eleitoral. O número de gente nova ali, a jovenzada de 16, 17 anos, que tirou o título de eleitor. Lembra que lá no começo do ano a gente falava, rapaz, a piazada não tá tirando título, né? Nada. Fizeram uma campanha e deu resultado. Taca-lhe pau! Deu certo a campanha realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas redes sociais. Depois de 20 anos, voltou a crescer o número de jovens eleitores aptos a votar numa eleição. A preocupação era com aqueles com idade entre 16 e 17 anos que não são obrigados a tirar o título de eleitor. Desde a eleição de 2010, o número de novos eleitores nessa faixa etária não chegava a 2 milhões de jovens. E a cada eleição, essa adesão caía mais e mais. A Justiça Eleitoral decidiu fazer uma campanha de chamamento e o resultado chegou. Este ano, 2.116.000 jovens fizeram o título de eleitor, mesmo não sendo obrigados a isso. É um número que não era atingido desde as eleições de 2006. Para especialistas, o TSE acertou na campanha ao priorizar as redes sociais. Artistas e os chamados influenciadores digitais aderiram e o número de títulos voltou a crescer. Agora o assunto é imposto de renda e a necessidade de correção da tabela do imposto de renda. Quer ver? Acompanhe. Olha o estrago que a tabela defasada de imposto de renda faz no bolso do brasileiro. Os cálculos foram divulgados pelo Sindicato dos Auditores Fiscais e esses dados levam em consideração o valor mínimo de ganhos salariais sem a correção da inflação, que deveria ser feita todo ano na tabela.
Hoje, todo brasileiro com renda mensal acima de R$ 1.903 é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mas esse limite, se fosse corrigido pela inflação, teria uma faixa de isenção que subiria para R$ 4.670 por mês. Ou seja, 12 milhões de brasileiros ficariam isentos de pagar imposto de renda para a Receita Federal. E o Sindifisco fez um outro cálculo que mostra como a tabela atual é ingrata com quem tem menor renda. Quem recebe R$ 5.000, por exemplo, hoje paga R$ 505 de imposto. Se a correção da inflação fosse aplicada, essa cobrança cairia para R$ 24. Uma diferença de 2.000%. Agora, o exemplo de quem recebe R$ 100.000 por mês. Hoje, o imposto cobrado totaliza R$ 26.600. Com a correção por inflação, esse valor cairia para R$ 25.300, uma diferença de apenas 5%. Eu sempre falei e continuo repetindo. Para mim, salário não é renda. E é um absurdo você taxar uma pessoa que tem R$ 100.000 de renda por mês com o mesmo percentual de uma pessoa que tem renda de R$ 5.000. Isso é bizarro. Deveria ser prioridade número 1 de tudo quanto é deputado que vai ser eleito nesse ano de eleição. Mas sei lá, os caras, enfim. Deixa eu dar um registro importante aqui, ó, que a Luísa acabou de me lembrar. Bom dia, Ricardo. Hoje a minha mãe, a dona Ilga Maria, está completando 87 anos. Ela está comigo aqui assistindo Evangelizar em Forma em Sapezal, no estado do Mato Grosso. Gratidão pela vida, feliz aniversário. Heloíse, obrigado pelo recadinho. E dona Maria, dona Ilga Maria, feliz aniversário para a senhora, saúde e paz, 87 anos. Dutão, nós chega lá, Dutão? 87? Tendo cabeça boa, se Deus quiser, né, gente? Boa, aí depois dessa, a gente termina o Evangelizar em Forma. Foi legal, foi bacana, mas passou bem rápido, né? Não tem problema não, que amanhã a gente volta de novo. E ó, agora é coladinho com o programa Com a Palavra, tá bom? Programação top aqui da TV Evangelizar. Voltaremos amanhã às 8h20 da manhã, com sol, com frio, com chuva, com neve, com pedra, o que for. Amanhã 8h20. Uma abençoada quarta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!